hoje o que tem se provado é que a regra da política é a corrupção. Quem entra para a política entra para ficar rico. Muitos políticos saíram de mandatos de vereador, vira deputado estadual, de repente fica rico. Compra casa no condomínio dos Mansões, casas de 5 milhões da Barra, com um salário de deputado que é um bom salário, mas... É um bom salário, mas é um salário igual de juiz federal. Eu não tenho condições de comprar uma casa de 5 milhões. Comigo não tem conversa com traficante. Fuzil na rua é ameaça e vai ser abatido. Neutralizado, o nome que você quiser dar, vai morrer. Uma vez o senhor tocou nesse ponto, deu uma treta terrível. O senhor mencionou isso, né? Que seria abatido qualquer um de fuzil, é ameaça iminente. Está no Código Penal desde 1945. O senhor ainda sustenta essa... É evidente, mas como que você pode imaginar que um sujeito de fuzil, ele não é uma ameaça iminente? Como governador, eu avisei. Não porte fuzil. Não sai de fuzil na rua, não. Troca por uma Bíblia. Se você sair, nós vamos te matar. Hoje, no Brasil, a política, ela está padecendo de um mal muito grande, que é a falta de caráter. Qual o maior problema da política hoje? Falta de caráter. As pessoas estão se elegendo para resolver os seus problemas pessoais e não resolver os problemas da sociedade. A doutora Lindora, de forma irresponsável, ela montou uma denúncia contra mim, sem provas, mas com uma narrativa que ganhou os noticiários. Aquilo pressionou deputados da minha base e acabou formando um consenso que era melhor tirar o governador Wilson Witzel, que não conhecia a política do Rio de Janeiro. O PT aqui no Rio de Janeiro apoiou o Sérgio Cabral, apoiou as dívidas que ele fez, está apoiando o prefeito Eduardo Paes, mas o problema é o Wilson Witzel. A população tem que estar atenta aos candidatos, porque governar o Rio de Janeiro vai exigir muitas mudanças. Muitos não estão dispostos a fazer essas mudanças, como nós fizemos em 2019, muitas mudanças. Muitos políticos querem uma conversa diferente, né? E talvez encontrem eco em outros candidatos, comigo não. E nós temos que insistir, nós não podemos desistir. Se você continuar votando nessas mesmas pessoas que não deram solução, nós vamos continuar sofrendo. Então nós precisamos mudar. E nós precisamos insistir na mudança. Power Talks hoje super, mega, hiper, ultra especial com Wilson Witzel, doutor Wilson Witzel, ex-juiz federal, ex-governador do Rio de Janeiro, e ele está aqui com o coração aberto para falar de tudo. E a nossa proposta é a gente falar sobre justiça, sobre gestão pública e sobre os rumos e o futuro do Rio de Janeiro e do Brasil. Governador, que honra te receber aqui. Obrigado, Cleiser Alves. Power Talks. Muito obrigado por aceitar, pela nobreza de aceitar o nosso convite. Estou feliz de estar com o senhor aqui. Eu começo te pedindo para se apresentar para poucas pessoas que talvez ainda não te conhecem profundamente. E eu te convido para a gente conversar bastante francamente aqui, para tirar muitas dúvidas dos nossos amigos que estão nos assistindo agora. Obrigado, Cleiser Alves, pela oportunidade de estar aqui com você hoje no Power Talks e apresentar para a população do nosso estado, para a população brasileira, temas relevantes da sociedade, para que nós possamos encontrar soluções. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, conversar com uma pessoa inteligente, um advogado, um homem de Deus, um pastor, e que está também dando a sua contribuição para a sociedade, aqui trazendo pessoas para conversar, para falar sobre problemas. Eu, além de juiz federal,
Também fui defensor público aqui no estado do Rio de Janeiro, de 1998 até 2001. Eu fui defensor público, trabalhei em Nova Friburgo, em Vara de Família, Tribunal do Júri, trabalhei em Nova Iguaçu, trabalhei também em Nilópolis e Belfor Roxo. Então eu, como defensor público, atuei, né, nos tribunais do júri, em varas criminais, vara de família. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é um concurso dificílimo. Sim, sim. Foi meu primeiro grande desafio na área jurídica e eu conheci na Defensoria Pública muito do nosso Estado. A Defensoria Pública atende a população mais carente. É verdade. O maior escritório de advocacia do mundo é a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não tem outro órgão que atenda tantas pessoas carentes como a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que eu tive a honra de pertencer e, como governador, também tive a honra de poder ajudar a Defensoria Pública. E, além de defensor público, eu também sou militar da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha de Guerra. Eu sou oficial de artilharia, vim para o Rio de Janeiro para ser oficial da Marinha, onde aprendi valores morais, valores profissionais que carrego até hoje. A minha vida não teria a mesma experiência que eu tenho hoje se eu não tivesse sido militar. Muitas pessoas talvez não entendam, mas a formação militar ela é uma formação bastante ampla. Você não aprende apenas a marchar, você aprende valores nacionais sobre soberania, geopolítica internacional, principalmente na formação de um oficial. E isso foi muito importante para a minha vida, como até hoje eu emprego conceitos da minha formação militar na minha vida, no dia a dia, né? E a minha primeira faculdade não foi Direito, né? Minha primeira faculdade foi Ciência da Computação. É mesmo, governador? Isso eu não sabia. Minha primeira formação profissional foi agrimensura, topógrafo. Eu me formei com 17 anos no Colégio Técnico, em topografia, lá em Jundiaí, São Paulo. Fui trabalhar com topografia, fazendo trabalho em ampliação de estradas em São Paulo, lá em Santos, e até a minha passagem para a Marinha, quando eu vim para o Rio de Janeiro, para poder fazer o curso de formação de oficiais na área de ciência da computação, e trabalhei no Corpo de Fuzileiros Navais nessa área, no batalhão de artilharia. Deu para perceber que estabilidade não é o teu negócio, né? Você já fez muita coisa. Isso é muito importante, né? Verdade. Para a nossa formação, principalmente intelectual. Não que que eu esteja dizendo que o senhor está atirando para tudo quanto é lado, mas é muito bom essa experiência de vida. Eu também sou bastante inquieto. Eu costumo dizer que eu nem precisava estar aqui, mas eu gosto de conversar, eu gosto de aprender, eu gosto de socializar. Isso me traz um crescimento intelectual e acaba respingando em outras áreas da vida. Mas o senhor já trabalhou ou atuou em áreas estáveis, né, que muita gente sonha em chegar ali. O senhor chegou e acabou indo para outras áreas também. O que atraiu o senhor para não permanecer em um lugar específico? Olha, eu sempre fui um jovem muito inquieto. E a gente acha que é dono da vida, mas quem é o dono da nossa vida é Deus. Sim, sim. E eu creio muito nisso, né? Eu sou cristão, nasci num lar católico, hoje eu sou evangélico e acredito muito mais ainda, por tudo que eu passei. Inclusive o pastor dele está aqui, tive o prazer de conhecer. E o pastor César está aqui com a gente hoje. E eu hoje entendo que a proteção espiritual é muito importante, mas eu sempre fui muito inquieto. E essa inquietação é do propósito da minha vida. Sim, sim, sim. Acredito que tenha passado por várias experiências. Eu poderia ser engenheiro, mas eu cheguei a fazer essa opção. Mas a vida da gente, Deus tem um propósito na nossa vida. A opção para parar, para a estabilidade. Eu me lembro o seguinte, eu tinha 17 anos e eu era agrimensor.
estava me preparando para fazer engenharia civil, e recebi uma proposta da empresa Mendes Júnior para trabalhar no Iraque, 1987. Tava com quantos anos na época? 20, 21? Eu tinha, não, eu tinha 18 anos. 18 anos. 17 para 18 anos. Como eu me destaquei no meu trabalho, Uhum. e o engenheiro, ele estava recrutando empregados para trabalhar no Iraque. Naquela época o Iraque estava em expansão, com o Saddam Hussein investindo muito na ampliação de estradas e infraestrutura do Iraque por conta da exploração do petróleo. E eu recebi esse convite para ir trabalhar no Iraque. Um bom salário, $3.000 à época, e $3.000 hoje é um bom salário. E a proposta é de fazer na Universidade de Bagdá engenharia. E depois esse diploma de engenharia seria validado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. E o meu engenheiro responsável era inglês. E ele me fez esse convite. No mesmo momento que eu tive esse convite, eu recebi a aprovação no concurso para oficial da Marinha aqui no Rio de Janeiro. E aí eu perguntei para minha mãe à época, uma pessoa muito simples, uma pessoa que sonhava em ser advogada. E depois a gente fala sobre o sonho da minha mãe e o que eu concretizei para ela como juiz. Então eu perguntei para minha mãe, o que a senhora acha? Eu falei assim, meu filho, ir para lá pro deserto, Pro muito Iraque. longe. O Rio de Janeiro é mais perto, né? E foi assim que eu tomei essa decisão de vir para o Rio de Janeiro e ser oficial da Marinha. Mas isso era Deus agindo. O senhor é natural de qual Eu sou cidade? natural de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, São Paulo. Sim. Paulo, terra da uva. Uhum. E eu tomei a decisão de vir para o Rio de Janeiro, ser oficial da Marinha. Fui muito feliz na Marinha, aprendi muito na Marinha. E, um dado momento, eu tomei a decisão de fazer direito. Entendi que eu poderia contribuir mais, aprender mais. E o direito, ele me motivava mais do que ser militar. Sim, sim. Naquela carreira que eu estava naquela época. Então eu saí da Marinha e fui fazer direito e fiz um concurso para o PrevRio, que é o Instituto de Previdência do Rio de Janeiro. Fui aprovado, tomei posse como analista previdenciário e trabalhei no PrevRio durante o período que eu fiz a faculdade. No meu último período de faculdade, eu fiz o concurso para promotor de justiça em Minas e fiz o concurso para defensor público do Rio e juiz de direito no Espírito Santo. Passei no concurso para defensor público do Rio de Janeiro e optei por ficar no Rio de Janeiro e não ir para outro estado da federação. Mais uma vez, Deus agindo, né? Deus agindo. Eu te quero aqui, né? Concordo que Deus está agindo, mas é impressionante. Ele fala assim, eu passei no concurso, como se fosse uma coisa simplória. E não é. É extremamente difícil. Não, olha, Todos os concursos que o senhor falou aí, não, a turma quer e... Eram 12 horas de estudo por dia. Ah, Né? sim. Opa, desculpa. Eram 12 horas de estudo por dia. Preparação. De preparação. Não é assim, vou ali, vou fazer um concurso, Sim. né? E vou fazer a prova. Não. Cada etapa dessa, eu estudei muito. Eu estudo desde os 10 anos de idade. Sim. Quando eu fiz prova para o Colégio Militar. Colégio Militar de Curitiba. Então, é uma vida dedicada ao estudo. Uhum. Nunca fui muito de ficar saindo para vamos dizer assim, na faculdade, vou dar um exemplo, né? Na faculdade, o pessoal ia pro barzinho que tinha em pé da faculdade, cujo nome já era sugestivo. Segunda época. O cara que ia pro barzinho segunda época já estava rotulado que ele, né, vamos dizer assim, não teria sucesso. E eu queria já ser juiz quando saísse da faculdade, promotor. Eu já tinha 24 anos, então estava deixando uma carreira militar. Falei, não posso ficar de brincadeira, né? Então eu, quando estava na faculdade, não tinha aula, os alunos iam para segunda época. Eu ia para a biblioteca. Né? O bibliotecário, ele era tão meu amigo
que ele foi na minha posse de defensor público e na minha posse de juiz federal. Que legal. Eu falei, você é convidado especial, porque todo livro que chegava na biblioteca novo, ele me falava, ó, o Witzel, chegou um livro novo aqui, ó. E você podia emprestar 5 livros, eu sempre emprestava 10. Porque tinha alguém que me emprestava a matrícula para eu poder pegar os livros para poder estudar, fazer o concurso, né? Muitas obras têm que ser consultadas. Então, por exemplo, só uma disciplina de processo civil, eu consultava 5 obras de referência, né, para poder fazer a prova do Ministério Público de Minas, depois a prova para defensor público do Rio de Janeiro, em que eu fui aprovado, né, no primeiro concurso que eu fiz para defensor público. E foi muito importante para mim. Então, Deus vai traçando a tua vida. Claro. A gente tem que entender que há um propósito. E Deus vai te mostrando e vai te colocando no teu coração aquilo que você tem que fazer. Então, fui muito feliz lá no Preve Rio. Hoje, infelizmente, o Preve Rio está numa situação muito ruim, depois de gestões do atual prefeito Eduardo Paes, destruiu a poupança previdenciária do Preve Rio, vendeu imóveis. Hoje o Preve Rio não tem mais condições de fazer o que nós fizemos por volta de 94 a 98, quando na época era prefeito o César Maia e depois o Conde. O Eduardo destruiu o Preve Rio, fez muito mal ao servidor público do município e está deixando a prefeitura do Rio tão endividada quanto o estado do Rio de Janeiro. Então, é a turma que faz dívida. E eu fui muito feliz no Preve Rio. No Preve Rio, nós fizemos trabalhos sociais, financiamento de imóveis no Favela Bairro. Né? E aí, depois do Preve Rio, eu fui para a Defensoria Pública. Né? E, como eu te falei, muito estudo. São 12 horas de estudo por dia. Os bastidores, ninguém sabe, né? Não. Todo mundo vê o close e não vê o corre, né? E eu tinha assim, muita dedicação que eu aprendi aonde? Na vida militar. O militar é determinado, você tem que atingir o objetivo, cumprir a missão, ainda com o custo da própria vida. Então eu sempre fui determinado a fazer aquilo que eu me propunha a fazer e fazer bem feito, né? Fazer o mais perfeito possível. Mas o senhor tinha um exemplo a ser seguido na família? Eu sou advogado porque meu pai era, ou não, o senhor não, meu pai desbravou mesmo? Meu pai era torneiro mecânico. Torneiro mecânico. Eu nunca quis mexer com metalurgia. Nunca tive essa vocação. Meu pai foi empresário. Infelizmente, ele não teve sucesso nas empresas dele. Isso também me fez não querer ser empresário e fui para o serviço público e fui muito feliz no serviço público. Você falou com muito carinho da sua mãe. Sua mãe, ela atuava em alguma área? Minha mãe é empregada doméstica. Empregada doméstica. Nossa vida foi uma vida muito difícil. Nós chegamos a ter um problema de doença do meu pai na família e só não passamos fome porque os vizinhos ajudaram. Minha mãe estava cuidando do meu pai, minha irmã novinha, criança, eu 7 anos, minha irmã com 9. E nós fomos ajudados aí para não passar fome nessa época aí que eu tinha uns 7, 8 anos. Mas meu pai se recuperou e a vida seguiu. Mas minha mãe é uma mulher muito forte, foi trabalhar de empregada doméstica para poder suprir. A minha irmã tomava conta de mim, do meu irmãozinho mais novo, Alexandre, que é capitão do Exército. Está lá na Amazônia. Um abraço aí, capitão Witzel. E uma vida muito difícil. Né? Mas isso não impediu que eu pudesse honrar meu pai, honrar minha mãe. Meu pai foi alcoólatra durante muitos anos. E quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, já oficial da Marinha, tive uma conversa com ele, uma conversa dura, e convenci meu pai a se internar e se tratar. Aí, com 60 anos, ele se livrou do álcool e morreu com 82 anos, depois de ver muitas vitórias na minha vida. Que legal. Então, daqui para frente, as vitórias, ele não vai ver, mas vai estar sempre no meu coração. Claro. Porque meu pai e minha mãe foram muito importantes para mim. E quando o senhor vem para o Rio, se estabiliza,
melhora financeiramente? Tu trouxe a família, trouxe a mãe, trouxe... Olha, meu pai e minha mãe, eu fiz um compromisso. Minha mãe é viva ainda. E fiz um compromisso. Quando eu passei para a Marinha, eu fiz um compromisso. Falei, mãe, pai, dificuldade que vocês estão passando, daqui até o fim da vida de vocês eu vou pagar o aluguel de vocês, que meu pai não tinha casa própria. E até hoje eu honro. Onde a minha mãe mora, eu pago o aluguel dela, ajudo nas despesas dos gastos com ela, que ela não está podendo andar. Então, eu pude honrar e estou honrando até hoje esse compromisso desde os meus 20 anos. Eu estou com 57. Legal. Então, honrar pai e mãe não tem erro, né? É algo que é importante para qualquer um. Então, eu ajudei muito meu pai e minha mãe. Mas, quando eu fui morar no Espírito Santo, o juiz federal lá no Espírito Santo, meu pai e minha mãe moraram lá no Espírito Santo comigo. Eu falei, pai, aqui é muito lindo e eu quero dar essa oportunidade de vocês viverem nesse lugar maravilhoso. Aí, durante 5 anos que eu fiquei no Espírito Santo, meu pai morou lá num apartamento que eu aluguei para ele e ele passeava naquela praia, vivia bem. Então, eu pude dar isso de presente para o meu pai e para minha mãe, né? 5 anos vivendo no Espírito Santo, né? Ali na praia de Vila Velha, onde eles foram muito felizes. E isso foi um momento de muita felicidade. Eu fui para o Espírito Santo, ser juiz federal lá, juiz da 2ª Vara Criminal, professor da Universidade de Vila Velha, que eu também sou professor há 30 anos, né, de Direito. Né, e conheci a minha esposa como aluna. Ah, que legal. A Helena foi minha aluna de Direito Penal. E nos casamos, fizemos 20 anos esse ano de casados e 3 filhos. Então, foi uma vida familiar edificada sob a rocha, né? Essa base é muito importante, né, governador? Essa base familiar, você está do lado de pessoas que retiram um pouco o peso dos seus ombros, porque realmente já deu para perceber que a tua responsabilidade era muito grande, não apenas com a questão da família, mas também tanto na defensoria quanto em juiz, porque a função, né, do juiz é muito importante. Em tese, ele não pode errar, porque se ele erra, ele traz prejuízo muito grande às pessoas. É verdade. Mas, nesse caso, eu vejo que o cristianismo, de certa forma, ele te auxiliou também nessa caminhada, né? Você está lá dentro, mas você está com Deus. Eu já assisti alguns vídeos teus falando a respeito disso. Como foi que o cristianismo te auxiliou nessa tua caminhada tão dura? Porque as funções que o senhor desempenhou não são funções fáceis, né? Como o cristianismo te auxiliou nesse caso? O Cleide, eu nasci num lar cristão. Minha avó é italiana, meu avô alemão, por parte de pai, e por parte de mãe são portugueses. Então são países europeus muito cristãos. E eu fui batizado na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão. A minha família foi uma família muito cristã. Meu pai, até o último dos dias dele, ele toda manhã assistia à missa. Então eu tive um ensinamento do evangelho muito presente. Não só no ensinamento, mas nas ações. Minha mãe sempre nos ensinando, respeitar os professores, respeitar o pai e a mãe, ensinando pra gente que tem que respeitar o seu semelhante. Então isso, uma formação moral, de caráter, que o cristianismo contribui muito. Sim, sim. E a minha vida sempre foi voltada para esses princípios. E quando, recentemente, em 2020, eu passei por esse momento de perseguição política. Nenhum perseguido político é perseguido porque ele faz coisa errada. Ele é perseguido porque ele fez a coisa certa. Quem não está sendo perseguido, hoje na política, de uma maneira geral, é porque está fazendo a coisa que todo mundo quer que faça. Errado. O óbvio. A gente vai ter oportunidade de falar isso. Claro.
coisas mais graves do que me acusaram aconteceram e nada foi Nada feito. foi feito. Né? Significa que alguma coisa aí não está muito bem explicada. E isso todo mundo tem que estar atento, especialmente aqui na política do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que é importante, governador, essa nossa conversa. Eu entendo que o conhecimento é poder, falta de conhecimento é prisão. Então é muito importante conversar, é muito importante falar, é muito importante mostrar, porque, infelizmente, a mídia só mostra uma parte da história, né? Eu acho que essa outra parte é importante que seja mostrada também, até para que o público, até para que o povo tome a sua própria conclusão, com base na veracidade dos fatos. Né? Olha, eu tenho uma formação cristã, uma formação militar, fui juiz federal durante quase 20 anos. Como juiz federal, eu sempre procurei tomar as minhas decisões em oração, pedindo direção a Deus. O meu batismo na igreja evangélica foi a consagração do meu compromisso com Cristo, com o Evangelho, e foi muito importante para minha família. Nós passamos um momento extremamente delicado. Eu fui juiz, defensor público, servidor do Preve Rio, oficial da Marinha, professor. Eu nunca fui acusado de nada. Meu patrimônio foi todo constituído de acordo com a minha renda. Eu moro no Grajaú até hoje, né? E no momento que eu tomo a decisão de ser candidato a governador, né, depois de muito amadurecer a ideia, foi numa situação que o Rio de Janeiro vivia uma catarse, uma crise sem precedentes. Uma intervenção na segurança pública, Sim. né? Uma crise econômica sem precedentes. E eu, vendo o cenário, né, eu entendi que eu poderia colaborar ajudando a resolver o problema da segurança pública do Rio e resolver o problema da economia. E o resto vem. Social, educação, saúde. Então eu tinha uma visão da política, né, de como funciona a política de forma orgânica, e aceitei o desafio, né, um chamado de Deus, de ser candidato a governador e colocar à disposição da sociedade. Governador, o que muita gente não entende, né, é exatamente essa decisão do senhor. O senhor tinha estabilidade financeira, o senhor tinha um bom cargo, o senhor tinha família estruturada, o senhor tinha uma história pregressa muito bonita. Por que o senhor decide abdicar dessa estabilidade, dessa vida boa, até porque o senhor podia dar uma vida melhor para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua esposa? Quando foi que surgiu essa ideia e por que surgiu essa ideia, uma vez que o senhor estava bem? O senhor estava, entre aspas, com a vida tranquila, né? Eu sei que toda função e toda profissão tem os seus problemas, mas qual foi o start que falou assim, eu posso ajudar, eu quero ajudar, sabendo que cada ação tem uma reação. Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Para estar lá, o senhor tinha que abrir mão disso aqui. E como é que foi essa decisão de virar essa página? Olha, o cidadão, quando eu falo cidadão, eu falo homens e mulheres, a sociedade, são todos participantes da política. Mas poucas pessoas têm coragem, disposição de enfrentar a política, de se colocar à disposição e apresentar soluções.
A internet tá cheio de Especialistas. né? Resolve-se tudo, né? Eu vejo muita gente, às vezes nas minhas páginas, falando assim, governador, o senhor errou muito. Eu acho que quando o cara fala assim, governador, você errou muito, eu acho que essa pessoa já deve ter sido governador em 2 mandatos, essa pessoa já foi presidente da República, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes não têm noção da dimensão e da complexidade que é governar um estado como o Rio de Janeiro. E de Principalmente por ser um estado do Rio de Janeiro. e tudo né? que aconteceu. Então eu vejo que há uma incompreensão da sociedade quando alguém que está numa situação confortável, então, aprovado no concurso de juiz federal, já na carreira para numa carreira em que eu em breve seria desembargador do Tribunal Regional Federal. Para muitas pessoas, isso é algo que não tem uma explicação lógica, né? Mas é preciso entender, né, e é preciso compreender que nós temos que ter coragem de fazer algo para mudar essa situação que nós estamos vivenciando. Se ninguém tiver coragem de fazer, os homens de bem, mulheres de bem, serão governados pelos picaretas, pelos homens e mulheres que não têm compromisso com o futuro do nosso estado, do nosso país. E adiante dessa minha formação, que tem origem na minha formação militar, quando você vai para a guerra, você não sabe se você volta vivo. É uma situação totalmente incógnita. Então, até por isso, eu não tinha medo de deixar a magistratura e ser candidato, vença ou não, né? Mas eu acreditava que eu iria realmente vencer a eleição de 2018 e me preparei para governar o Rio de Janeiro. E até aquele contexto, o senhor nunca tinha tido nenhum cargo eletivo, nenhum cargo público? O senhor não era secretário, o senhor não estava envolvido com... Não, mas conhecia muito bem a máquina pública. Claro, claro. Eu, como juiz federal, julgava casos de improbidade administrativa, criminais. Então, a visão do juiz federal é uma visão muito ampla. E eu estudei o Estado. Durante 4 anos, de 2014 até 2018, quando eu saí da magistratura, eu estudei o Estado. Eu fui me preparando, né? Eu digo que eu estudei para ser governador. Mas, infelizmente, a política tem uma certa, vamos dizer assim, um costume da política que não aceita quem vem de fora. Não, peraí, como você não foi vereador, não foi deputado, de repente você quer ser candidato a governador? Como assim? Então, essa é uma visão muito ruim da política brasileira e dos partidos. Hoje você não consegue, com facilidade, participar de um partido político se você não tiver a aceitação, não é aceitação ideológica, mas você não tiver a aceitação de que você vai aceitar, de que você vai fazer parte do grupo e vai se sujeitar às regras do grupo. O que é lamentável, porque o povo fica fora, né? O povo não tá fora dessa situação. Né? Exatamente. Hoje o que tem se provado é que a regra da política é a corrupção. Quem entra para a política entra para ficar rico. E nós vamos analisando. Muitos políticos saíram de mandatos de vereador, vira deputado estadual, de repente fica rico. Compra casa no condomínio dos Mansões, casas de 5 milhões da Barra, com salário de deputado, que é um bom salário, mas... É um bom salário, mas é um salário igual de juiz federal. Eu não tenho condições de comprar uma casa de 5 milhões. Então, o político, ele entra para a política para ficar rico. E
90% do que a gente está vendo hoje é isso. Então, quando eu entro para a política, eu entrei com o compromisso de fazer política e não de ficar rico. E o que eu percebo é que a maioria dos políticos tem objetivos que não são aqueles pelos quais a população acredita que votou neles. Tu acha que é a maioria? A maioria. É. É só olhar o patrimônio. É só começar a olhar o patrimônio da maioria. Né? O patrimônio começa ali com 50 mil reais, de repente o cara está hoje com 1 milhão. Muitas vezes o patrimônio nem é muito alto, mas ele está com sinais exteriores de riqueza. Morando em casas de 5 milhões, ostentando carros que não são acessíveis ao cidadão de classe média. Então é muito... hoje no Brasil, a política no Brasil, ela está padecendo de um mal muito grande, que é a falta de caráter. Qual o maior problema da política hoje? Falta de caráter. As pessoas estão se elegendo para resolver os seus problemas pessoais e não resolver os problemas da sociedade. E eu fui na linha completamente contrária aos interesses individuais, ao interesse pessoal. E isso assustou a política do Estado do Rio de Janeiro, que estava preparada para outro governador. Principalmente pela forma como foi, né? O senhor chega praticamente sem nenhum apoio e, de repente, a coisa fluiu e 4 milhões e 500 mil votos. É muita coisa. 4 milhões e 650 mil. 650 mil, é isso aí. Realmente foi inédito, né? Nunca tinha acontecido. Inédito. Eu acredito que a população ela entendeu que alguém que foi juiz federal estava extremamente preparado para governar o Rio de Janeiro, especialmente na questão da segurança pública. E nós tivemos em 2019 um período muito importante de mudança da segurança pública, em que nós trouxemos a questão das câmeras de reconhecimento facial, começamos a melhorar eletronicamente a vigilância da Polícia Militar. Hoje é uma realidade no Brasil, mas naquela época foi uma inovação, né? Uma inovação, exatamente. A primeira vez que nós usamos uma câmera de reconhecimento facial foi aqui no Rio de Janeiro, num jogo no Maracanã, em que 8 pessoas foram presas porque tinham um mandado de prisão em aberto. E isso hoje está aí já uma realidade. Né? Então, muitas coisas que eu trouxe nesse pouco período que eu governei o Rio de Janeiro chegaram para ficar. Uma delas é a modernização da vigilância do policiamento ostensivo. Coisas que eu fiz na Polícia Civil foram desmontadas, que estavam voltadas para o combate à lavagem de dinheiro, enfraquecimento do crime organizado. Isso foi desmontado na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E muitos políticos têm medo da investigação da lavagem de dinheiro. Cronologicamente, então, governador, vamos voltar. O senhor chega, um outsider, nunca havia participado, se coloca como candidato, apresenta-se para o povo, pouquíssimo tempo de TV na época, né? Pelo menos no primeiro... 19 segundos. 19 segundos. Ou seja, uma cara completamente nova. Porque a juíza Denise tentou também, não conseguiu. E ela tinha muito mais apoio que o senhor na época, né? A juíza. E aí o senhor entra ali. O senhor entra como governador, algo realmente inovador. Qual foi as suas grandes dificuldades de implantar a sua visão? Qual foi as suas grandes dificuldades ali nos momentos iniciais, vamos dizer assim? E depois eu queria falar o top 3 da tua visão. O que o senhor acha que o senhor mais contribuiu para o estado do Rio de Janeiro? Algumas ações, elas são invisíveis e a população nem tem noção do quão importante foram as ações. E o que assustou a política do Rio de Janeiro é que
eu nunca tratei com ninguém de qualquer tipo de recebimento de vantagens em qualquer tipo de contrato, com qualquer tipo de empresa. A conversa comigo, no meu gabinete do governo do Estado, sempre era uma conversa que poderia ter sido gravada, transmitida. Conversas absolutamente republicanas. Dentro e fora do gabinete, nas conversas pessoais. Nunca ninguém tratou comigo sobre qualquer tipo de vantagem indevida. E talvez isso tenha assustado. Eu não sei como é que Cabral e companhia lidava com as pessoas da política, mas comigo não tinha esse tipo de conversa. O senhor não permitia que chegasse Não ou permitia. chegava e o senhor... Não. O senhor Até quando, nem eu era, chegava. até quando eu era juiz, nunca nenhum advogado me fez alguma proposta. Ah, doutor, o senhor deu uma decisão assim, um assado. Nunca alguém teve a audácia de sentar no meu gabinete e fazer uma proposta indecente para mim. Nunca. Até porque sairia preso. Entendi. Então, e normalmente quando eu atendi o advogado, eu atendia com Alguém do lado. sempre com servidores e muitas vezes na própria sala de audiência. Não deixava de atender o advogado, mas na sala de audiência, no balcão da secretaria, nunca deixei de atender advogado. Quando eu saí do Espírito Santo, eu fui elogiado pela OAB do Espírito Santo, né, quando eu vim embora para o Rio de Janeiro, removido. Então, eu nunca tive esse tipo de conversa com nenhum político. Né? E também não recebi dinheiro de tráfico de drogas, milícia ou qualquer organização criminosa. Nunca foi provado nada contra mim, até porque não existe. O que existe são narrativas que foram feitas exatamente para me derrubar. Uma perseguição lamentável que eu sofri e o Rio de Janeiro voltou a ficar no estado de calamidade que está hoje. Então eu assustei muita gente. A Polícia Militar, ela tinha uma nomeação exclusiva do governador. Eu nomeei o secretário de Polícia Militar, extingui a Secretaria de Segurança Pública, porque entendo que ela não tem, na matriz constitucional, necessidade de existir. A Secretaria de Segurança Pública, ela não ajuda a Polícia Militar e muito menos a Polícia Civil. Quando você cria a Secretaria de Polícia Militar, você coloca lá um delegado da Polícia Federal. Todo respeito aos delegados da Polícia Federal. Eles não entendem policiamento ostensivo. E também não conhecem a realidade da Polícia Civil. Então, que tipo de secretário é esse que foi nomeado? E pode ser um coronel da Polícia Militar que muitas vezes também não conhece o trabalho da Polícia Civil. Né? Então eu optei por ter o secretário de Polícia Militar e secretário de Polícia Civil. Deu muito certo. O problema é que eu não permitia que as nomeações dos secretários fossem políticas. Fiz muitos acordos para que os partidos me ajudassem a governar, mas nunca aceitei interferência na área da segurança pública. Então esse foi o primeiro ponto que a segurança em 2019 mudou. O bandido começou a perceber que ele não conseguia chegar no comandante do batalhão e ter qualquer tipo de favorecimento. Na milícia, nós também tivemos uma atividade, um combate contundente na milícia, então a segurança pública no Rio de Janeiro de 2019 mudou completamente. Você acredita que o ponto alto da sua gestão foi realmente a segurança pública? O que mais apareceu no meu governo foi a segurança pública. Eu peguei um programa Segurança Presente que estava completamente destruído, reconstruí esse programa e comecei a implantar ele nos bairros com maior movimentação para poder evitar o roubo da transeunte, evitar arrastões. E um programa que é sucesso até hoje.
Mais de 50 bases de segurança presente. E nós também começamos a melhorar a vida do policial, comprando a folga do policial, através do programa de segurança presente. Criei um programa Marcha da Cidadania para tirar os moradores de rua, tirar faca, estilete, tesoura e ajudar os moradores de rua. O programa Marcha da Cidadania, com psicólogo, com assistente social. Então, esse programa foi o começo da mudança no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Roubo de carga caiu absurdamente. Fizemos um patrulhamento importante nas nossas estradas e tínhamos muita coisa ainda para fazer. Mas o crime organizado, ele percebeu que comigo não teria conversa. E o crime organizado, nós estamos vendo aí, Comando Vermelho, PCC, eles estão infiltrados hoje na máquina administrativa e na política. Sim, sim. Infelizmente. A deputada que assina o meu impeachment, ela é denominada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como a madrinha da milícia. Essa deputada Lucinha, que é do partido do prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, do PSD, essa deputada, ela estava desesperada com o nosso governo. Porque a milícia que ela é acusada de fazer parte é a milícia do Zinho, que nós combatemos de forma contundente na Zona Oeste. Ninguém mexia no comandante do batalhão que policia a Zona Oeste. Então essa deputada fazia discursos inflamados para que o governador Wilson Witzel não continuasse a governar o Estado. Juntamente com outro colega de partido dela, que é do partido do atual prefeito, que já manifestou que tem apreço pela milícia. Essa é a realidade que nós estamos vivenciando. E tem que, o eleitor tem que ficar atento. Quem é esse prefeito do Rio de Janeiro, que tem aí uma cara de bom malandro, do carioca, tá? Mas é um sujeito perigoso. Quer vir para governo, né? Extremamente perigoso. Está fazendo uma campanha muito forte para vir ao governo estadual. Mas ele não vai ser governador do Rio. Ele não vai ser governador do Rio. A população não vai permitir que o Rio de Janeiro seja jogado num buraco pior do que o está hoje, pior do que nós assistimos com Cabral e companhia. Porque esse sujeito e o grupo dele é um grupo que gosta de fazer dívida. Isso é um dos pontos extremamente ruins. Mas mais do que isso, é um grupo que está disposto a qualquer coisa, até negociar com quem eu jamais negociei. Comigo não tem conversa com traficante. Fuzil na rua é ameaça e vai ser abatido. Neutralizado, nome que você quiser dar, vai morrer. Governador, o senhor tocou, uma vez o senhor tocou nesse ponto, deu uma treta terrível. Acho que foi a entrevista que o senhor deu, se não me engano, para a Rede Globo. Isso. E o senhor mencionou isso, né? Que seria abatido qualquer um de fuzil é ameaça iminente. Está no Código Penal desde 1945. O senhor ainda sustenta essa... É evidente, mas como que você pode imaginar que um sujeito de fuzil, ele não é uma ameaça iminente? Então eu assumi o governo e avisei. Quem estiver de fuzil vai ser abatido. Através de uso, inclusive, de atiradores de elite, que não erram. Não tem erro. Eu sou atirador de elite, a luneta não te deixa mentir. Você vai saber que aquilo é um fuzil e vai ser abatido. Como governador, eu avisei. Não porte fuzil. Se tiver portando fuzil, as polícias militares e civil vão abater e neutralizar. Quem está de fuzil, se ele tomar um tiro na coxa, ele continua atirando. Se ele tomar um tiro no ombro, ele continua atirando. Então ele tem que ser abatido fatalmente. Isso é uma técnica que qualquer polícia no mundo utiliza. Mas tem um aviso. Eu avisei. Quem tiver de fuzil vai ser abatido. Não foi algo que não foi avisado.
E eu tenho certeza que muita gente não tem coragem de fazer isso. Porque tem compromisso. Tem compromisso. São políticos profissionais que vão usar de todos os seus subterfúgios para enganar o povo. A última que eu vi agora, o prefeito Eduardo Paes foi vaiado no dia 15 de outubro. Os professores vaiaram o prefeito. Primeira coisa que ele fez no 4º mandato dele foi mexer na carga horária do professor para prejudicar o professor. Isso irritou a classe, né, governador? O que esperar desse sujeito como governador? Mas ele tava com o Lula e o Lula deu alfinetada no senhor. Pois eu acho muita covardia alguém atacar, né, da forma como atacou, sem que eu esteja presente para me defender e sem falar toda a verdade dos fatos. Né? Eu nunca fui condenado por corrupção, não tenho nenhuma ação de probidade contra mim em relação aos fatos do impeachment, né? Não há nenhuma ação de probidade. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não ingressou com nenhuma ação de probidade contra mim, né? Nem o processo de impeachment, a condenação política envolveu corrupção. Eu fui condenado politicamente porque eu prometi 7 hospitais de campanha, no meio da pandemia só entregamos 2, porque não tínhamos condições de entregar os 7 e não foram pagos os 7 hospitais. Na medida em que as coisas iam acontecendo, a fatura era paga. Não houve superfaturamento, mas tudo isso foi criado uma narrativa. A narrativa que havia superfaturamento, nada provado. Mas foi a narrativa que eles utilizaram para impedir que eu continuasse meu governo. Até porque o impeachment, ele é 100% político, né? Isso. Então, assim, qual é a tua visão, né? Essa narrativa, que o senhor não concorda, tudo bem. Então, por que aconteceu, na tua visão, o impeachment, governador? Fala aí para nossa turma. Porque o impeachment aconteceu porque estávamos próximos das eleições de prefeito e durante a pandemia havia uma preocupação da política como seriam as eleições para prefeito com o governador Wilson Witzel. E evidente que eu já tinha alguns candidatos, inclusive para o Rio de Janeiro. E a política estava preocupada com essa situação, mas mais preocupada ainda estava o crime organizado da minha continuidade como governador por 8 anos, talvez, aqui no Rio de Janeiro. Iria pensava em se reeleger na época? Eu pensava, né? Sim, a minha ideia era ser candidato à reeleição. Sim, sim. Em acerto com o presidente Bolsonaro, eu seria candidato à reeleição no Rio de Janeiro. Então houve uma movimentação do crime organizado, que teve apoio, sim, de deputados na Assembleia Legislativa. Alguns casos já estão aparecendo. O caso da deputada Lucinha, madrinha da milícia, condenada por corrupção. Né? Então, esse evento aí do presidente Lula, ele fez uma acusação contra mim. Ele te chamou de quê, governador? Olha, eu não Nem se lembra. vou nem repetir, porque... Não chamou de corrupto, né? Não chamou de corrupto. Né? Sim, eu lamento profundamente, porque o PT aqui no Rio de Janeiro apoiou o Sérgio Cabral, apoiou as dívidas que ele fez, está apoiando o prefeito Eduardo Paes, mas o problema é o Wilson Witzel. Mas voltando um pouquinho, na época o senhor não tinha maioria, por que eles passaram esse impeachment? Não foi falta de tato, de conversa? Não. O que houve ali, governador? Olha, infelizmente, a narrativa que foi criada pelo Ministério Público Federal
por uma única procuradora, isso é importante que se diga, a doutora Lindora, cujas decisões dela, inclusive, estão sendo revistas hoje pelo Procurador-Geral da República. Então, a doutora Lindora, ela, de forma irresponsável, ela montou uma denúncia contra mim, sem provas, mas com uma narrativa que ganhou os noticiários. E a política, ela se move pela imprensa, né? Aquilo pressionou deputados da minha base e acabou formando um consenso na própria Alerj, pelo grupo que comandava a Alerj, que era melhor tirar o governador Wilson Witzel, que não conhecia a política do Rio de Janeiro. Então havia uma certa insatisfação, porque o dinheiro que fosse arrecadado da venda da SEDAI, eu não permitiria que fosse gasto de qualquer jeito. Também isso era uma outra questão. Então, eles precisavam me tirar antes da eleição de 2020 para que o dinheiro que viesse da SEDAI fosse gasto como eles bem entendessem. Aí vem o escândalo do CEPERJ, eu não faria isso, né? Infelizmente, foi criada uma conjuntura, né, de perseguição. O Ministério Público, nessa procuradora, convence um ministro da STJ a me afastar. Quando você afasta o governador, você perdeu toda a tua base política. Sim. Né? Então, foi criada uma situação que não se concretizou até hoje de acusação. Né? Os processos contra mim foram anulados por várias falhas que ocorreram exatamente porque foi feito de forma errada, é uma investigação que foi feita só para ter mídia, né? E nós fomos impedidos de continuar o governo, né, por essa articulação política. E o senhor se sente traído, então, pela... Eu sei que é muito pesada essa palavra, traição e tudo, mas o senhor sente que não teve o apoio que deveria ter, pelo menos da tua base? Olha, houve uma irresponsabilidade muito grande dessa procuradora, doutora Lindora. Essa senhora, ela foi motivada, aí não sei qual foi a motivação dela, política, mídia, ela foi motivada a fazer uma denúncia contra mim em 3 meses. Eu não tive tempo de... Imagina, você é advogado. Como é que você faz uma denúncia contra o governador numa investigação que começou em julho, em agosto, ela fez 4 denúncias contra mim. Com base numa delação que não tinha fundamento. Eu sequer tive oportunidade de me defender. Eu fui impedido de continuar meu governo e, a partir daí, um grupo da Alerj toma conta do governo, coloca um cabresto no governador, vem o escândalo do CEPERJ, a segurança pública naufraga totalmente, que é o que nós estamos assistindo hoje. Quem manda hoje é o crime organizado, porque eles ganharam a eleição. Quem ganhou a eleição contra mim foi o crime organizado. Está aí, né, para quem quiser ver. Então, o que nós temos que fazer agora é reagir. Eu me coloco novamente à disposição. Sou pré-candidato a governador. Ou seja, o senhor não tem nenhuma condenação, questão de ficha limpa, essas coisas? O senhor está... Estou apto a disputar a eleição em 2026. Pretende vir a governador? Sou pré-candidato a governador. Estou conversando com alguns partidos, tomando essa definição. E tenho tido muita aceitação da população.
dos partidos e muitos políticos que também entenderam que foi muito ruim a minha saída. Numa investigação sem pé nem cabeça, numa irresponsabilidade de uma pessoa, que, infelizmente, colocou o Rio de Janeiro de joelhos para o crime organizado. Então eu não fujo à luta, não preciso da política para viver, hoje sou advogado, mas eu quero continuar contribuindo. E a população em 2026 tem que ter oportunidade de decidir se o Eduardo Paes vai ser o governador do Rio ou se vai ser o Wilson Witzel. Não vejo outro candidato. Não vejo outras pessoas em condições de disputar a eleição pelo que está posto hoje, né? Tem uma turma aí que tá fazendo barulho, governador. Tem uma galera aí. Eu topo falar do nome de alguns aqui? À disposição. Desafio, hein? Vamos lá? Eu posso dar um nome aqui, o senhor... A ideia é, vou dar um nome, o senhor fala uma palavra e comenta sobre ele. A gente vai começar pelo nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu não sou adversário do Lula. Ele é candidato à reeleição para presidente e eu sou pré-candidato a governador do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma situação muito grave, que é a dívida, e que o governo federal está ajudando a piorar. Então, o que esperar do governo federal, esse que aí está hoje, para 2027? Então, a população tem que ficar atenta a isso. Então, tem um outro aí, Jair Messias Bolsonaro, o que o senhor acha dele? O presidente Bolsonaro sofreu uma condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral, está inelegível essa condenação. É difícil, mas pode ser revertido, né? Pode ser revertido. Muito difícil, Eu acredito na possibilidade de reversão. Entendo que a condenação a qual lhe impuseram é uma condenação que juridicamente é contestável, que eu não estou falando com profundidade, porque não é o ambiente, mas eu, como advogado, se tivesse lá no processo, eu teria tranquilidade de defender a nulidade daquela condenação, sim, sim. Porque não se adequa à realidade jurídica. A lei e o fato em si não justificam a inelegibilidade. Porque uma opinião do presidente, ele tem uma visão e essa visão tem que ser respeitada. Ainda que ela não seja concretizada, mas a opinião tem que ser respeitada e não pode ser criminalizada. O que aconteceu com o presidente é que criminalizaram as opiniões dele. Então, se ele puder ser candidato, é um candidato que a população coloca confiança, deposita confiança e que tem chance de ganhar a eleição. Então, além desses dois, tem uma galera aí, de repente, vou falar alguns nomes, se você lembrar de outro, seria o governador de São Paulo, Tarcísio, está fazendo um bom governo. Tem o Ratinho também, Júnior. O Ratinho já desistiu. Desistiu mesmo? Desistiu. Ele vai cuidar da... Ele está em altos e baixos, né? Ele desistiu. Eu vejo que o tem Tarcísio... governador do Rio Grande do Sul, né? Não, esse não tem a menor condição de ser candidato a presidente. Porque não quer ou porque não... Ele não tem o perfil para ser presidente da República, embora seja um bom governador. Ciro vem governador, não vai se meter. Não vai se meter. Eu entendo que o Eduardo Leite é uma boa pessoa, mas ele vai ter dificuldade em relação à grande parte da população de entender o programa dele de governo. E o outro é o Caiado, né? O Caiado que também é um bom candidato, barulho. É um bom candidato, tem experiência como governador, embora o estado de Goiás
seja um Estado muito bem organizado, do ponto de vista da segurança pública, e ele tem uma experiência inegável, 2 mandatos como governador, senador, tem todas as credenciais para ser candidato a presidente e será um bom candidato a presidente, pela experiência, pela estrutura que ele apresentou para o estado de Goiás. Então, eu acredito que o governador Caiado tenha realmente condições de ser um representante da direita, né? E trazendo ao nosso contexto regional, Rio de Janeiro, a gente tem aqui alguns nomes que já estão sendo ventilados, né? Tudo é algo ainda está bastante distante, mas que eu me lembro, vem o governador Antônio Garotinho, que inclusive ele mesmo demonstrou que tem interesse, o Washington Reis também. O Garotinho, eu acho um grande erro ele ser candidato a governador. Por quê, governador? Porque ele tem 2 condenações de improbidade administrativa que estão com liminar. Bem, eu não tenho nenhuma condenação contra mim. Gosto muito do Garotinho. Sou amigo dele. Ele, da Clarissa. Não tenho uma relação muito próxima com o Vladimir, mas gosto também do Vladimir. Acho uma família que muito contribuiu para o estado do Rio de Janeiro. Mas o Antônio Garotinho, ele tem que resolver primeiro essas condenações dele, que é um risco muito grande. Segundo ele, já está resolvido, governador. Não. Bom, eu, olhando o andamento lá no Supremo Tribunal, ainda não julgou. Está pendente uma condenação por improbidade, né? Que eu analisei e entendi até que é injusta. Do ponto de vista legal, eu não tenho o menor problema de advogar para ele, inclusive. Sim. Né? Mas eu acredito que seja um risco ele ser candidato com essas decisões que ainda estão, né, em julgamento. Sim. Que é o mesmo caso do Washington Reis. Uhum. Washington Reis está inelegível, condenado numa condenação por crime ambiental. Nós estamos tendo aí a COP 30. Eu acho muito difícil o Supremo Tribunal reverter essa situação. Mas Washington Reis, prefeito de Duque de Caxias, me ajudou muito na época que eu fui governador, tenho uma boa relação com ele, né? E se for candidato, ambos, tanto o Garotinho quanto o Washington Reis, eu já disse a ambos, né, vão engrandecer o debate, né? E são políticos que conhecem bem o interior do estado do Rio de Janeiro, e que, nos seus governos, trabalharam muito pelo social. O Garotinho e o próprio Washington Reis trabalhou muito ali na área da saúde. Também ajudei muito ele no Hospital Adão Pereira Nunes, durante o período da Covid, antes, assim como ajudei no Nova Iguaçu, o Hospital da Posse, fiz investimentos de mais de 50 milhões no Hospital da Posse com o prefeito, o Rogério. Então, são importantes personagens da Baixada Fluminense, do interior do estado, que agregariam muito no debate, mas, como eu disse, eu acredito que não há viabilidade. Do outro lado tem o Bacelar, que foi até indicado, né, pelo Cláudio Castro, e o prefeito Eduardo desindicado, né? Olha, o Rodrigo Bacelar, ele tem que explicar o que aconteceu. Porque ele foi secretário de governo do Cláudio, ele atuou muito na administração do Estado, e eu entreguei o Estado em 2022, embora não tenha concluído meu mandato, mas eu entreguei o Estado com superávit de 22 bilhões de reais. A população não tem nem noção do que é isso, mas é muito dinheiro. A arrecadação do Estado toda é de 100 bilhões. Eu deixei 22 bilhões de lucro. Trabalho que eu fiz com a concessão da SEDAI, que está dando problema porque eu não tive a oportunidade de terminar o projeto e foram modificados alguns elementos do projeto e está dando esse problema que hoje nós estamos enfrentando. Mas eu entreguei o Estado com 22 bilhões de superávit. Peguei com 18 negativo. 18 bilhões negativo, entreguei com 22 bilhões. O
o Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, responsável por votar o orçamento, está entregando em 2026, provavelmente, com menos 20 bilhões. Então, ele pega com 22 bilhões e entrega com menos 20. Então, diante desse cenário, é melhor o sujeito fazer outra coisa na vida. Porque já mostrou que não tem a menor capacidade de mudar a situação que nós estamos vivendo no estado do Rio de Janeiro hoje. E o Eduardo Paes é a mesma coisa. Mas aí, voltando ao Bacelar, ele tá ali, mas tem alguém por cima que é o Cláudio Castro. Será que ele... E aí? O Bacelar não tá sozinho, não tá agindo sozinho. Eu acho que os dois estão numa situação muito difícil. Né? O Cláudio tá indo embora. Os dois estão numa situação muito difícil. Como é que é a tua relação com o Cláudio? Olha, eu hoje não tenho nenhuma relação com ele. Desde aquela época? Assim, não tenho relação com ele, não. O que o senhor achou dos 2 mandatos dele? Eu acho que foram muito ruins, né? Acho que a segurança pública piorou muito. Programas importantes foram descontinuados, como a Marcha da Cidadania e o programa econômico do Estado. Nós tínhamos um programa econômico. Ele não participou da criação do programa econômico. Foi feito por mim e pela minha equipe. Inclusive com o economista da PUC. Nós tínhamos um programa econômico que criaria o Banco de Desenvolvimento do Estado para injetar esses 25 bi da SEDAI na economia do Estado e não na receita corrente do Estado, como foi feito. E agora querem pegar, inclusive, dinheiro do Rio Previdência para pagar a dívida. Ou seja, uma gestão que não está sendo exitosa, né? E que vai dar muito trabalho para consertar. Então, nós temos propostas para a criação do Banco de Desenvolvimento do Estado, injetar 30 bilhões na economia do Estado, injetar 30 bilhões de reais na economia do Estado e, com isso, revitalizar o Estado do Rio de Janeiro e resolver o problema da segurança. Mas talvez isso tenha um pouco de dificuldade, porque Eduardo está vindo aí com a máquina na mão e tal. Como é que o senhor sente em relação a isso? Ele tá... Olha, em 2018, o Eduardo era apoiado pelo governador Pezão. Ele tinha o apoio da máquina do Estado toda. Mais de 20 partidos com ele. Todos os prefeitos do Rio de Janeiro, exceto o prefeito Crivella, apoiavam Eduardo. E muitos vereadores da capital apoiavam Eduardo. A política gosta mais do Eduardo que de mim. A política. Diz assim, a grande parte da política gosta mais do Eduardo que de mim. Mas quem elege é o povo, né, governador? Aí você falou tudo. Quem elege é o povo. Ou seja, tem aquela frase, né? Já combinou com os russos, né? Hitler tentou invadir a Rússia, Napoleão tentou invadir a Rússia e os dois se deram mal, porque não combinaram com os russos. Né? Tem aquele inverno russo. Então, daquela forma, o russo foi deixando terra arrasada. Né? E é o que eles estão fazendo. Eles estão deixando terra arrasada, né? E o povo está insatisfeito. Né? Se você perguntar para o povo do Rio de Janeiro, você está satisfeito? Ele vai dizer, não estou satisfeito. Né? 2019 foi um ano diferenciado? Foi um ano diferenciado. 2020, na pandemia, também foi um ano diferenciado. E havia esperança. Eu, conversando com pessoas em vários bairros, as pessoas dizem, já não podemos mais andar. Em 2019, estavam podendo andar na rua. O celular, tivemos o Rock in Rio, em 2019, foi um sucesso. O turismo do Rio de Janeiro estava em ascensão, sem todos os problemas que nós estamos vendo hoje de arrastão e etc. Então, a política, o Eduardo está prometendo. Não sei se ele vai conseguir manter isso até a eleição de 2020, até a eleição de 2026. Mas eu tenho conversado com muita gente na política também, né? E já expliquei que nós temos condições de salvar o Rio economicamente. Como, governador? Como? Bom, o Rio tem uma dívida hoje de mais de 200 bilhões com a União. Seja quem for o presidente da República, mais uma vez eu vou propor que a dívida seja paga com infraestrutura para o Estado do Rio de Janeiro, como eu tinha proposto isso ao presidente Bolsonaro.
o que o Rio de Janeiro deve tem que ser gasto com o Rio de Janeiro e não ir para o cofre da União para fazer outra coisa. Então, essa é uma proposta que eu vou levar para o governo federal, seja quem for o presidente, e vamos colocar toda a força política para que o Rio de Janeiro possa pagar a dívida e investir no dinheiro no próprio Rio de Janeiro. E esse dinheiro vai ser investido aonde? No Banco de Desenvolvimento do Estado. Então, o que eu quero propor ao governo federal é criar um Banco de Desenvolvimento do Estado. O dinheiro que for para o Banco de Desenvolvimento do Estado, ele vai ser gasto na ampliação da indústria do Rio de Janeiro, do comércio do Rio de Janeiro, do serviço do Rio de Janeiro e também na educação. Vamos investir na educação profissional, vamos investir na educação convencional, vamos melhorar as universidades do Estado, né? Eu pretendo fazer mais um curso de medicina na Baixada Fluminense, criando um hospital universitário, além do Hospital da Posse que nós temos. Nós temos o Hospital Moacir do Carmo, e a região ainda carece de mais unidades hospitalares. E ali a ideia é criar mais um hospital universitário naquela região com mais uma classe de medicina. Tem muita faculdade de medicina. Tem, mas falta muito médico. Falta profissionais de saúde. Fazer uma escola de enfermagem. Então, ampliar a nossa universidade da Zona Oeste. Tá? Assim como investir na agricultura do nosso estado. Eu identifiquei em 2019 que nós temos a possibilidade de produzir muita soja no Rio de Janeiro. Revitalizar a avicultura. Revitalizar, né, a produção de carne, né, com novas plantas de abatedouros, né, e com a produção de milho, a produção de soja, a produção de feijão, nesses 300 mil hectares que nós temos disponíveis, reinvestindo na produção de cana e de açúcar no norte do estado, com esses recursos, em 4 anos, eu acredito que o Rio de Janeiro consiga estar mudando essa realidade econômica que nós vivenciamos hoje. Eu acredito que um incremento de receita em torno de 5 a 8 bilhões de receita corrente no estado. Aí eu posso me comprometer com o servidor público de fazer a recomposição salarial. Hoje, qualquer candidato, qualquer um que vá se candidatar e diga assim, eu vou dar 5% de aumento para o servidor público, na situação que está, é inviável. Nós precisamos criar essa realidade. E esse é o plano econômico que eu tenho. Aumentar a nossa capacidade de produção do Estado, aumentar as nossas receitas. O Estado vai ser o grande indutor disso. O Estado vai ser parceiro das empresas, através do Banco de Desenvolvimento do Estado. Não pode ser pelo BNDES, porque o BNDES tem outra política nacional. Aqui vai ser o BNDES não pode ajudar o Rio de Janeiro, não ajudar os outros estados. Então nós temos que ter o nosso banco. Como o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem o seu Banco de Desenvolvimento, o Nordeste tem um Banco de Desenvolvimento, o Espírito Santo tem um Banco de Desenvolvimento, o Rio tem que ter o seu Banco de Desenvolvimento. Uma grande política de mobilidade urbana que nós vamos reestruturar. Com isso, nós estamos falando em talvez hoje 200 bilhões de reais que vão ser injetados na economia do Rio nos próximos 10 anos. A SEDAI foi um investimento de 150 bilhões. Então, eu acredito que nós temos plenas condições de dar desenvolvimento econômico para o Estado, retomar o controle da segurança pública e fazer com que os projetos sociais avancem para as comunidades, melhorar as comunidades, né? E retomando o projeto Comunidade e Cidade. Então, hoje eu não vejo nenhuma proposta diferente disso. O que eu vejo é proposta para gastar dinheiro. A turma do Eduardo gosta de fazer obra com dinheiro público. Perderam agora o Pan-Americano para o Paraguai, porque já tinham percebido, provavelmente, que era um engodo a proposta de Niterói e Rio de Janeiro. Porque o que eles queriam era mais obras, né, com dinheiro público. E a dívida fica para quem? Fica para a geração futura, para viver o que nós estamos vivendo hoje. É uma realidade cruel, principalmente para o cidadão mais pobre, porque juro em cima de juro, em cima de juro, parece que é algo que nunca acaba, né? Então, eu achei interessante essa proposta do senhor, mas será que o senhor se vê o quê? Como
centro-direita como direita, tem uma nomenclatura, o senhor se nome... Ou não? Como o senhor se... Olha, eu sou cristão, Ah, eu sou casado com a Helena, eu tenho 4 filhos, né? Eu sou um militar da reserva, sou um ex-juiz federal, defensor público, eu sou uma pessoa que dei aula durante 30 anos de direito, e que estudo para resolver os problemas da sociedade. Falo com todos os segmentos, converso com todas os grupos, com todas as identidades, do ponto de vista racional, né? Tenho meus valores morais e meus princípios, né? Mas não deixo de ouvir todos os lados. Então são qualidades que você tem que ter como governante. então deixa eu melhorar a pergunta. Então, Como a política nomeia o senhor? É centro-esquerda, centro-direita, é centro, é direita, é ultradireita? não, ultradireita não, que eu não defendo nenhum tipo de revolução, de quebra da democracia, nada disso. Eu sou uma pessoa racional. Eu acho que hoje as pessoas mais racionais com quem tenho conversado são de direita. Mas tem boas pessoas que podem contribuir na esquerda, com bons projetos sociais, são programas importantes que foram iniciados. O senhor consegue ter um relacionamento Consigo, com a sem galera? problema. Por exemplo, esse projeto... Sem problema nenhum. Não sei nem se o senhor já mencionou isso em outros lugares, de dar uma assinatura para a dívida do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante, muito interessante. Mas assim, tem que combinar com Aí é pressão o pessoal política federal, né? Aí é pressão política da bancada do Rio de Janeiro. Uma vez que né? realmente se concretize a vitória do presidente Lula ou não, eu acho que teria facilidade em apresentar essa proposta e ser bem aceita por ele, porque o Rio de Janeiro é uma vitrine. Vai ser levada. Vai ser levada a tempo... proposta, nós vamos conversar, nós vamos sentar. Meu pai foi metalúrgico, então, independente de quem for o presidente, né, nós vamos dialogar. Porque o Rio melhorando, o Brasil melhora, né, governador? Exatamente. O Rio melhorando, o Nordeste melhorando. Então, o que nós queremos é que o Brasil melhore. E eu pretendo ajudar o Rio de Janeiro. Certamente, quem for presidente da República, se o Tarcísio for candidato, eu vou apoiar o Tarcísio como candidato a presidente. Se for o Caiado, vou apoiar o Caiado como candidato a presidente, porque tem uma identidade e uma relação melhor com eles. E acredito que nós possamos trazer um projeto econômico para o Brasil muito melhor do que o que está posto aí. Mas a população é que vai tomar a decisão dela em relação ao presidente da República. Eu vou continuar aqui apresentando propostas para resolver o problema do Rio de Janeiro. Que são muitos, né? Quer alguns políticos queiram, quer alguns políticos não queiram. O que importa é que o povo quer. A população tem que olhar quem tem capacidade de resolver os problemas que ela está enfrentando hoje. Não dá para eleger mais amadores. E nós temos que insistir. Não foi o povo que me tirou do governo. Foram alguns políticos que nem estão mais na LERJ, nem conseguiram renovar seus mandatos. Então nós temos que insistir. A população tem que ser resiliente, tem que entender o que aconteceu, e olhar os candidatos, o perfil, as propostas e quem tem maior capacidade de resolver os problemas do Rio de Janeiro. É assim que eu penso. Não quero trazer, em hipótese alguma, treta, discussão e tal, mas assim, é fato que eu teve um certo desentendimento, talvez não com o Bolsonaro, mas com a família Bolsonaro. Não, está resolvido. Como é que já. está isso? Se resolveu? Completamente resolvido. Tem um bom relacionamento com eles? Esse é completamente resolvido, não tenho problema nenhum com a família Bolsonaro. Eu sou cristão, eu evito problema Sim. com qualquer um. Mas
Eu tenho minhas posições. Claro. Muitas vezes não coincidem. E aí nós temos que discutir. E a melhor forma é dialogar. Virar, né, virar a cara e não conversar é a pior forma possível. Mas temos um ótimo relacionamento, estamos conversando bem e acredito eu que nós vamos estar juntos na eleição em 2026. Vai ser melhor para o Rio de Janeiro, vai ser melhor para o Brasil. Já definiu questão de partidos? Como é que tá essa conversa? Estamos conversando. Tá bem alinhado. Vamos deixar para falar sobre partido em 2026. Até lá vamos falar de propostas, vamos falar de ideias e vamos falar do cenário. Até abril tem muita coisa que vai Abril tem acontecer. muita coisa para acontecer. Entendeu? Governador, eu estou muito feliz da tua presença aqui. Obrigado. Está chegando ao final, né? Eu queria que o senhor, nas considerações finais, o senhor deixasse aí uma palavra ao nosso povo do Rio de Janeiro, que realmente a gente está vivendo um momento conturbado, né? Eu vejo que a política ela é muito importante, principalmente para o mais pobre, para o mais debilitado, né? Tudo acontece e acaba nessa necessidade que nós temos da política e dos políticos. Exato. Infelizmente, eu tenho uma visão bem positiva em relação à política. Eu vejo que existe uma minoria muito barulhenta que acaba prejudicando a maioria. Eu quero crer que sejam pessoas corretas e honestas. Mas a gente está precisando muito, né, de soluções, a gente está precisando muito de pessoas que se coloquem à disposição do povo, né, que não pensem na próxima eleição, mas que pensem em auxiliar quem está ali, principalmente aquele menor, o empresário, o empreendedor. E a gente vê que o Rio de Janeiro ele foi muito, ao longo de muito tempo, muito dependente da questão do petróleo, e isso acaba prejudicando, porque esses altos e baixos, o menor acaba sendo prejudicado. Estive no Panamá. Panamá é um país pequenininho, mas eles investiram muito na questão do turismo e tem dado muito certo, né? Verdade. Então, e o Rio de Janeiro ele tem uma possibilidade, principalmente nessa questão do turismo, muito grande. Mas, dito isso, eu queria que a gente finalizasse, se o senhor desse uma palavra de conforto, de consolo a quem no Rio de Janeiro está vivendo um momento muito difícil e a gente está aí ansioso para saber o que vai acontecer, né? O que podem fazer para melhorar não somente o nosso estado, mas também a nossa cidade. E eu vejo que o senhor se coloca, né, como um dos que se propõem a fazer algo pelo povo. Então, nas suas considerações finais, fala para o nosso grupo. O Cleiser Alves, obrigado pelo carinho, pela boa conversa. Vamos repetir essas conversas futuramente. Ainda tem muito tempo para ter a eleição, mas a população tem que estar atenta aos candidatos, porque governar o Rio de Janeiro vai exigir muitas mudanças. Muitos não estão dispostos a fazer essas mudanças, como nós fizemos em 2019, muitas mudanças. Uma sensível foi o fim da vistoria do Detran, que é um custo desnecessário, não levava absolutamente nada, e criamos o Detran Seguro nas ruas, para fiscalizar os carros que não vão à fiscalização do Detran. Então, de forma educativa. Então, governar exige responsabilidade. Muitos políticos querem uma conversa diferente, né? E talvez encontrem eco em outros candidatos, comigo não. E nós temos que insistir, nós não podemos desistir. Se você continuar votando nessas mesmas pessoas que não deram solução, nós vamos continuar sofrendo. Então nós precisamos mudar. E nós precisamos insistir na mudança. Não é fácil, nós vimos aí o que o sistema fez comigo, mas eu estou de pé, eu estou disposto e com muito mais experiência e conhecimento para poder levar adiante o nosso programa de governo. Enfrentar o crime organizado, enfrentar políticos que não merecem o seu voto, e tenho certeza que nós vamos estar em 2027 governando novamente o Rio de Janeiro, fazendo as mudanças que têm que ser feitas, melhorando a economia do nosso estado, resolvendo o problema da segurança e
voltando a ter esperança de dias melhores no nosso estado. Então é isso que nós temos que acreditar. Então, eu estarei aí participando, né, nessa pré-campanha e depois na campanha para governo do estado em 2027. Senador, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela nobreza de aceitar o nosso convite. A gente está terminando aqui Power Talks especial com o ex-governador Wilson Witzel. Se você gostou desse papo, é muito importante que você analise tudo que foi dito aqui, você analise muito bem, o seu voto é muito importante. E se você gostou desse papo, manda aí para pelo menos 100 pessoas e te aguardo aqui no nosso próximo encontro. Vamos avançar juntos.